Por que que hoje em dia todo relacionamento depois que termina é tóxico? Bom, tema delicado, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, essa ideia de o relacionamento depois que termina ele ter sido tóxico, claramente isso pode ser derivado de duas coisas, né? Isso realmente pode ser um relato de um relacionamento que foi tóxico de fato, né? No sentido de ter vários critérios que a gente hoje entende como sendo algo tóxico, abusivo, ácidos, né? Tem vários conceitos para isso. Então a gente realmente pode estar lidando com um caso que é genuíno e que precisa ter essa atenção para que essa discussão ela tenha força, pauta, né? E possa tentar a partir dela promover melhoras e crescimentos, evoluções para o mundo como um todo através da educação, né? Mas também a gente precisa pensar na possibilidade de que isso também pode ser usado, sim, como uma certa manobra ou uma certa narrativa que possa trazer vários benefícios para as pessoas que utilizam dela, né? Como vocês bem sabem nesse canal, em se tratando de seres humanos, a gente precisa sempre tomar muito cuidado com o que são os fatos e com o que são os interesses por trás da defesa de uma certa narrativa, né? Então, quando a gente pega questões sobre julgamento, sobre interpretações, a gente sempre precisa lembrar que a história ela contempla sempre esses três lados, né? O lado da versão A, o lado da versão B e a realidade dos fatos que talvez a gente nunca saiba justamente porque a partir do momento que é contada por uma parte, de alguma forma já sofre algum tipo de viés, né? E aí quando a gente fala sobre a utilização disso, a gente precisa pensar que essa ideia do relacionamento tóxico, ela é sim uma narrativa muito forte, né? Ela é uma arma muito forte porque ela lida com assuntos muito sensíveis, né? E toda discussão que ela lida com assuntos muito sensíveis, né? Ela tem um poder muito grande de sensibilizar outras pessoas, né? Então, esse tipo de pauta, de assunto por si só, quanto mais sensível, mais tende a sensibilizar outras pessoas, né? Então, pessoas que entendem isso eventualmente podem sim utilizar quando for necessário, quando for interessante para elas, utilizar todo o poder de sensibilização dessa narrativa para poder se safar de alguma coisa, ter algum tipo de vantagem. Enfim, são vários interesses que podem estar atravessando esse tipo de postura e de narrativa. Agora, existe também o outro lado da questão, que é sim, a partir do momento em que a gente tem a divulgação, a educação e a gente tem maior consciência do que são realmente atos tóxicos, abusivos, mais gente, então, realmente conhecendo esse assunto, pode vir a relatar, porque agora mais gente conhece o suficiente para reconhecer e reconhecendo essas pessoas acabam por serem, então, mensuradas, né? Então, quando a gente fala sobre ideias de pesquisa como um todo, né, a gente também precisa considerar essa ideia de que a mensuração dos dados, né, em pesquisas em gerais, essa mensuração ela depende de uma série de variáveis, né? Então, se a pessoa não tem consciência do que dificilmente ela vai conseguir identificar, e aí a gente tem um problema de subnotificação, que a gente chama, né? Quando a gente não consegue mensurar porque a gente não consegue ter consciência de que aquilo existe, né? E isso também acontece na questão dos relacionamentos tóxicos. Agora, tudo isso é simplesmente um fenômeno de que alguns realmente foram, outros não, e que também pode existir sim um viés muito grande de dor, de desespero, de vários fatores emocionais ali que estão completamente fora dos seus parâmetros normais. Então a gente sabe o quanto que muitas vezes um término ele gera estresse, gera brigas, gera dor, sofrimento. E todos esses fatores emocionais, eles sim acabam por gerar em nós certas reações que não são as mais adequadas, né? É por isso que a gente sempre fala que as melhores decisões são aquelas que estão quando você está no momento mais racional ou mais pleno possível, né? Quando você está mais isento de questões emocionais. Justamente porque quando você está emocionalmente abalado, impactado, as suas decisões elas realmente podem ser enviesadas por esses fatores emocionais e não necessariamente vão ser a melhor opinião, a coisa mais justa a ser falada ou feita, né? Agora, existe uma discussão que eu acho que vai além, que talvez seja um pouco mais profunda, mas que eu gostaria de trazer aqui para vocês em forma de reflexão. Como vocês bem sabem, esse canal é sobre nenhuma certeza, né? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Que é justamente a questão de que quando a gente está falando sobre relacionamentos tóxicos, a gente está falando sobre relacionamentos, né? E essa ideia de relacionamento, ela é como se fosse
o fenômeno que existe entre a relação entre duas ou mais pessoas, né? Então, naquele exemplo, existe a pessoa A, existe a pessoa B e existe a instituição que é formada a partir dos efeitos, né? Então, o fenômeno da união dessas duas pessoas é o fenômeno que a gente chama de relacionamento, né? Que então é o fenômeno que é derivado dessa interação entre duas pessoas. Chamar esse relacionamento de tóxico, eu acho que talvez seja muito mais justo ali, mais honesto, do que necessariamente dizer que alguma pessoa foi essencialmente tóxica para outra pessoa, tá? Eu falo isso por quê? Porque claramente podem existir pessoas que são naturalmente tóxicas por essência, né? Principalmente se a gente utilizar os critérios do que é a toxicidade. Enfim, o que são os critérios para ser uma pessoa tóxica, mas também existe sim a possibilidade de que essa toxicidade, né, esse fato tóxico, ele não surja necessariamente só de uma pessoa, né, mas sim da incompatibilidade entre pessoas, né? É por isso que, por mais delicada que essa discussão seja, eu acho que foi importante trazê-la aqui, porque muitas vezes alguma pessoa ela pode ser tóxica para uma pessoa, mas ser completamente boa para outra pessoa, né? Justamente porque a gente precisa lembrar que dentro de um relacionamento, ou qualquer relação que seja, né, existem pessoas que são completamente individuais e que são dotadoras, não? Enfim, elas possuem para dentro de si as suas próprias características, as suas próprias individualidades. Então são pessoas dotadas, né, das suas próprias características individuais. E aí quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa que é extremamente pacifista e outra pessoa que é um pouco mais assertiva, né, uma personalidade um pouco mais forte, né, uma pessoa que gosta muitas vezes de resolver as coisas e não levar desaforo para casa, por exemplo, é muito natural que se a gente pegue uma situação específica em algum tipo de desavença, por exemplo, é natural que se espere que a postura dessas duas pessoas seja diferente. Quer dizer, a pessoa pacifista talvez tente resolver as coisas na diplomacia, peça desculpa e entenda que é mais importante priorizar a chegada dela em casa em paz e em segurança do que necessariamente tentar honrar, defender algum tipo de honra ali. Enquanto que para outra pessoa, talvez seja muito importante que a honra dessa pessoa seja defendida, seja preservada, e para isso talvez seja interessante sim que haja um conflito naquela situação. Então, nesse exemplo específico, por exemplo, né, é natural que, independente de qual seja a postura de uma ou outra pessoa, que essa pessoa A ou pessoa B possa sim começar a cobrar uma postura diferente da outra pessoa, né? Então vamos supor, a pessoa pacifista lá começa a cobrar da pessoa que ela, vamos resolver isso, vamos deixar em paz, é importante chegar em casa, assim como a pessoa um pouco mais assertiva também pode cobrar, mas você não vai defender a nossa honra, não vai me defender, enfim. E que ao final de um relacionamento, por exemplo, esses pequenos episódios de desavença e de posições diferentes em relação à concepção do mundo, por exemplo, elas podem ser vistas sim com algum tipo de tóxico. Quer dizer, essa pessoa era tóxica para mim, né? Ela era tóxica porque ela queria que eu brigasse com os outros, né? Ou então, ela era tóxica porque ela queria que eu fosse completamente desrespeitada, ela permitia, né, que eu fosse completamente desrespeitada, que a minha honra fosse desrespeitada, enfim, e ela me cobrava que eu deixasse isso passar batido, enfim. Entende que, nesse sentido, quando a gente olha para o caso isolado, né, para esse exemplo, por exemplo, essa diferença, essa incompatibilidade em relação às personalidades, a forma como a pessoa enxerga o mundo, então o que torna realmente tóxico, de fato, na forma mais justa de ser, não é essa pessoa A ou essa pessoa B, é justamente a incompatibilidade entre a pessoa A e a pessoa B. É por isso que muitas vezes eu acho um pouco assim, perigoso, né, a gente chegar e rotular a pessoa como sendo tóxica, né? Quer dizer, essa pessoa é tóxica. Tá, talvez ela tenha sido tóxica para você, né? Mas não necessariamente ela é tóxica para todo mundo, né? Porque muitas vezes aquela pessoa vai ser exatamente o que outra pessoa esperava, outra pessoa procurava, por mais que na nossa lente
aquelas coisas não façam o menor sentido, né? Então, talvez para um casal que é completamente pacifista, olhar casais que brigam o dia inteiro seja terrível, seja incompreensível. Mas para muitos casais é justamente nessa briga, nessas confusões, nessas coisas que eles acham o seu próprio equilíbrio, a sua própria plenitude. Quer dizer, muitos desses casais utilizam isso até mesmo como uma válvula de escape, né? Como, porra, enfim, a gente briga aqui porque a gente desestressa, a gente, enfim, se diverte, tem algum tipo de apreço por questões mais conflituosas. O ser humano é muito complexo, né? Não dá para julgar assim 100%, né? Então eu acho um pouco perigoso sim esse rótulo para as pessoas. Eu acho que o mais honesto seria a gente dizer que aquele relacionamento foi tóxico no sentido de que esse fenômeno, essa incompatibilidade entre vocês pode ter sido algo tóxico, né, para você, enfim, mas essa ideia de rotular alguém especificamente como tóxico por conta de discordâncias, de visões, de posições diferentes ou de interpretações diferentes de um fato, eu acho um pouco perigoso, né? A gente vê os possíveis riscos desse tipo de condenação assim nesse movimento, né, de cancelamento de internet, de ferir reputações, de violências, né? Então eu acho que é um pouco perigoso, então acho que a gente pode sim tomar um pouco de cuidado, porque a gente pode estar cometendo injustiças muito grandes aí com pessoas que, enfim, não necessariamente são tóxicas, mas que podem ter sido tóxicas no sentido de serem incompatíveis, né? Então é isso. É um tema extremamente delicado, extremamente complexo, mas eu trouxe aqui algumas posições que eu acho interessantes para reflexão, né? Como eu falo para vocês, esse canal é sobre nenhuma certeza, então eu peço que vocês deixem a opinião de vocês no comentário, né? Concordando, discordando. O importante, eu acho que é sempre esse debate, essa discussão, que é o que realmente agrega pra gente. E bom, mais de 11 minutos. Muito obrigado a cada um de vocês mais uma vez que fica até o final do vídeo. Eu peço que se estiverem gostando, por favor, se inscrevam. Isso me ajuda demais. Se puder também deixa o like, compartilhe. Também me ajuda demais. E no mais, toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.